E o tema de hoje é sobre as gorduras, né? O post em si foi sobre o azeite, como que a gente escolhe um bom azeite. E eu aproveitei esse tema do azeite para vir falar para vocês sobre os tipos de gordura, né, que tem aí, o que vale a pena usar, o que não é legal. Bom, relacionado ao azeite, então, é aquilo que eu escrevi lá no post. O ideal é que a gente consuma azeite em embalagem de vidro e não em embalagem metálica. Por quê? Porque aquele alumínio da lata, né, quando o azeite é enlatado, ele tende a passar para o óleo. Então, não é muito saudável a gente consumir azeites vindo de embalagem de alumínio. Então, o ideal é a embalagem de vidro. Inclusive, toda vez que vocês forem comprar, por exemplo, atum, sardinha, coisas enlatadas, tudo que for conservado em óleo, por exemplo, atum conservado em óleo, sardinha conservada em óleo, tudo isso é melhor para o seu consumo. Por quê? Porque a tendência é esse óleo sugar esse alumínio. Então, você acaba sendo menos contaminado por esse alumínio da lata, que é a longo prazo um causador de doenças, né? Já tem estudos científicos baseados relacionando o alumínio com Alzheimer, né? É um metal pesado, então não vale a pena para a nossa saúde. Então, no caso de comprar, por exemplo, uma sardinha, um atum, compre conservado em óleo, e aí você escorre esse óleo, pode até lavar o peixe na torneira, né, em água corrente, com uma peneirinha, que aí vai ficar melhor para você, fica mais saudável para o seu consumo. E descarta esse óleo, tá? Joga fora. Então, voltando para o azeite, sempre comprar em embalagem de vidro, tá? E aí, tentar manter esse azeite guardado em casa num ambiente mais escuro, porque aí ele não pega muita luminosidade, né? A luminosidade, ela tende a oxidar o óleo, né? No caso, o azeite. Então, quando ele fica oxidado, ele já perde propriedade nutricional, já não fica tão saudável, né? Já não tem, não fica tão bom para a saúde, tá bom? Então, embalagem de vidro, ambiente escuro. Com relação à acidez, acidez menor que 0,5% é o melhor, é daí para menos. Então, um óleo melhor é um óleo com 0,2% de acidez, tá? Só que são também os mais caros. Então, se você quer investir em sua saúde, comprar um óleo de 0,2% de acidez, 0,1%, ótimo. Mas se você não está disposto a gastar tanto, você pode usar um que seja de 0,5% de acidez, que também já está valendo muito a pena, tá? E lembrando sempre que esse azeite que eu estou falando aqui agora é o azeite extra virgem, tá bom? Porque também existem outros tipos. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Tá. E aí, uma dúvida que as pessoas têm muito por que tem que ser o extra virgem, né, e não os outros. O azeite extra virgem, ele é melhor porque ele é mais puro. Então ele tem mais compostos fenólicos, é mais antioxidante, então vale mais a pena, tá bom? Então sempre azeite extra virgem por isso. Porém, existem outros tipos de azeite, que são que é o azeite virgem, que a gente encontra com o nome no supermercado de azeite virgem ou azeite tipo único. O azeite virgem ou tipo único, ele é mais indicado para você cozinhar do que o azeite extra virgem. Não que tenha algum problema com isso, de usar o extra virgem. Na verdade, você pode usar qualquer um dos dois para cozinhar. Mas para usar numa salada, para usar ele cru, né, no final de uma preparação, o ideal é que seja o extra virgem, porque aí ele não vai... deixa eu anotar uma pergunta aqui, senão eu esqueço. Aí ele não vai... O azeite extra virgem é melhor na salada, por quê? Porque você vai aproveitar melhor os nutrientes, os compostos fenólicos, o poder antioxidante dele, anti-inflamatório. Então, melhor o extra virgem,
tá? E quando for para cozinhar, aí tanto faz, porque já que ele vai ser aquecido, né? Até respondendo uma pergunta que fizeram agora, né, Letícia? Já que ele vai ser aquecido, tanto faz ser virgem ou extra virgem. E aí, as pessoas têm muita dúvida em relação a se ele perde, né? Se ele fica um óleo ruim, uma gordura ruim, quando ele é aquecido. Não que ele fique uma gordura tão ruim quanto um óleo de cozinha, por exemplo. Então, vale a pena cozinhar com azeite? Vale a pena sim. Ainda assim, ele é mais saudável do que um óleo, por exemplo. Só que, dependendo do ponto de fusão, né, dependendo do quanto ele tiver aquecido, ele vai perdendo as propriedades. Então, quanto mais aquecido, mais ele perde as propriedades antioxidantes. Mas não tem problema nenhum, você cozinha com azeite e depois, quando você for servir a comida no seu prato, você coloca aquele fiozinho de azeite e fica tudo resolvido. Você tem qualidade tanto na preparação, né, na cocção dos alimentos, quanto você aproveita para ter os nutrientes que está ali no seu prato do azeite extra virgem cru, que você não aqueceu, né? Com relação à quantidade, sempre usar o que? Eu aconselho meus pacientes a usar uma voltinha de azeite. Não precisa exagerar, eu ainda falo, não precisa ficar fazendo zigue-zague, brincando com azeite no prato, tá? É só um fiozinho mesmo, que o que vai fazer esse azeite melhorar a sua saúde a longo prazo é justamente a constância. É o que eu sempre falo em nutrição, né? A constância que sempre vai te trazer benefícios. Então, se você usa todos os dias, a longo prazo você vai começar a ter os benefícios do azeite, do uso do azeite, que é, por exemplo, ele ajuda a sua dieta, a sua alimentação a ter um perfil mais anti-inflamatório. E quanto mais desinflamado o seu organismo tiver, mais saudável você fica, menos risco de aparecimento de doenças. Ele ajuda a melhorar o perfil de colesterol, né? Seu colesterol bom tende a aumentar, que é o HDL. Então, a longo prazo, ele faz efeito sim. Mas também tem que usar direitinho todos os dias. Não adianta usar um dia e esquecer outros, né? Eu brinco muito no consultório também falando pra mulherada que é igual creme de beleza. Não é usar um dia e esquecer mais 5. Né, a constância, usar todo dia, que a gente vai colhendo a longo prazo os benefícios. Inclusive, a gente consegue observar isso na melhora de exames. Bom, me perguntaram se o azeite pode causar diarreia em bebês. E aí já tem outra pergunta aqui também sobre se ele é benéfico no funcionamento do intestino. Sim, pode causar diarreia se for em excesso. Eu não sou nutricionista infantil, então não sei nem te falar certinho qual a quantidade que não seria prejudicial para uma criança, para um bebê, tá? Mas o excesso, tanto para a criança quanto para o adulto, pode causar diarreia sim, pode soltar o intestino, tá? Então, assim, para quem tem mais constipação intestinal, um adulto no caso, o uso do azeite é mais um ponto positivo para diminuir essa constipação, né, para melhora do funcionamento intestinal. Inclusive é um assunto super legal para a gente falar aqui qualquer dia desse, que é sobre funcionamento intestinal, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Voltando aqui para os nossos olhos. Outra coisa, eu vou falar ainda sobre qual que é a melhor gordura para cozinhar, tá? Outra coisa, existe um tipo de óleo que a gente vê muito em restaurantes aí, principalmente esses de self-service, tem que ficar muito esperto, que é o óleo composto. O que é o óleo composto? É uma mistura de azeite com o óleo comum de cozinha. Então, quer dizer, você está colocando no seu prato, às vezes você está achando que está fazendo um benefício para a sua saúde e não está. Porque para colocar um óleo composto é melhor não utilizar. Então, por exemplo, vou dar um conselho aqui que é o que eu faço para alguns pacientes meus. Se você é uma pessoa que trabalha em empresa, que aí você come na empresa, né? É lógico que uma empresa vai ter que olhar custo. E o óleo composto, ele é bem mais em conta do que um azeite extra virgem. Então, tem muito cuidado com isso. Porque às vezes você está colocando
e não vale a pena. Então é melhor não usar se for óleo composto. Aí você deixa para usar na sua casa, num outro momento, né? Na hora que você for fazer sua refeição fora da empresa, uma refeição à noite, aí você usa o azeite, tá bom? É uma gordura muito boa pra gente usar para untar, para fazer ovo mexido, para fazer bife, para fazer as comidas do dia a dia mesmo. É o que eu uso aqui na minha casa, que eu escolhi foi o azeite. Não que eu não use outros tipos, que eu ainda vou falar, mas é o que eu mais uso. Falando de outros tipos, deixa eu ver aqui. Temos também a manteiga, que também é um tipo de gordura bom assim. Tem muito terrorismo, né? Porque foi criado antigamente, muito terrorismo em função da manteiga, se aumenta o colesterol, se piora doenças cardíacas ou não. Bom, tudo na vida a gente tem que ter moderação. Nas gorduras, na vida pessoal, na vida alimentar, em tudo. Tudo que é usado com bom senso e moderação, a tendência é não te fazer mal, né? E isso é muito importante. Eu ensino uma regrinha também no consultório que é muito prática. Pensa, de onde que a manteiga vem? Do leite, que vem de onde? Da vaca. Qual o problema com a manteiga? Nenhum, gente. Não tem problema com a manteiga, né? Ela não é um produto químico, um produto alimentício. Ele é um produto natural que vem lá do animal. Só que ela é de origem animal. E aí isso virou um terrorismo, né? Há uns anos atrás. Até quando eu formei, há uns bons anos atrás, ninguém prescrevia manteiga. Nossa, você come manteiga, a gente quase matava os pacientes. Então, hoje em dia, eu consigo liberar, sim, o uso, mas é claro, tudo com quantidade, com moderação, né? E tudo também depende qual paciente, qual que é o caso daquele paciente, o que a gente vai ter que dar uma segurada. E existe também a manteiga ghee. Então, ótima pergunta, Viviane. Tá sumida, inclusive. Já vou falar. Então, tem a manteiga e aí também existe a manteiga ghee. A manteiga ghee é a manteiga comum que a gente está acostumado. Só que ela é fervida e aí é retirada, né, depois que ferve, retira aquela parte de cima, que são as toxinas, que é onde tem às vezes lactose, essas coisinhas assim que às vezes as pessoas têm intolerância, né? Então assim, não temos que usar manteiga ghee, não é, nossa, porque é outra coisa que há um tempo atrás virou modinha, então a gente não precisa usar manteiga ghee. Eu já usei, às vezes eu ganho de presente, né, de alguma empresa, eu uso, não tem problema nenhum, mas não tem que usar, ela não é tão melhor que a outra, que é manteiga comum, sim. Aí eu já acho que já passa a ser uma neura, a não ser que a pessoa tenha realmente uma intolerância à lactose, um motivo, né, de saúde para usar, que aí é investigado separadamente, individualmente para cada paciente. E existe a margarina, que me fizeram aí, a Viviane me perguntou, pediu para falar sobre a margarina. A margarina é já de origem vegetal. Até aí, se vocês forem olhar para o raciocínio que eu acabei de ensinar, que então se ela é de origem vegetal, ela vem de alguma planta, então tudo bem, é natural, é saudável. Até aí tudo bem. Seria a mesma explicação para os óleos em geral, que é o que eu já ia explicar, que é o óleo, óleo de cozinha, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de canola, né? Esses aí que a gente vê aí desde muito tempo. Que é de origem animal, é de origem vegetal, sim, então seria uma ótima opção se o ser humano não tivesse ido lá e feito umas transformaçõezinhas, né? Que a especialidade do ser humano é fazer isso, dar uma estragadinha no que é natural. Então, o que aconteceu? Para produzir em larga escala, para produzir da melhor forma em termos de sabor, disso e daquilo, o que foi acontecendo? A empresa, né, a indústria alimentícia modificou. Como? Modificou geneticamente, deixando essa margarina, né, que é esse óleo, sendo um óleo transgênico, ou seja, ele virou um alimento transgênico. Então, já aí não considero
uma boa opção para a gente consumir. Porque você vai colocar um alimento transgênico no seu organismo. O seu organismo não está preparado para digerir de uma maneira eficiente um alimento que geneticamente foi modificado. Então, o alimento que foi modificado geneticamente, pensa comigo, se você vem evoluindo, né? O ser humano vem evoluindo ao longo de anos para ir fazendo essa digestão. Estamos aqui, nesse patamar, digerindo. De repente, o homem vai lá e modifica geneticamente os óleos, né? A margarina, a gordura vegetal. O que acontece? Essa gordura vem para cá. Como que esse estômago, esse organismo vai ter uma ótima digestão se está incompatível? Os óleos não foram evoluindo geneticamente junto com a gente. De repente, a indústria fez isso. Então, a gente não consegue ter a mesma digestão, a mesma boa digestão. Aí é onde começa, às vezes, a ter algumas particularidades, algumas pessoas. Então, isso pode causar, por exemplo, algumas reações inflamatórias, alérgicas, né? E a longo prazo também isso não é nada saudável em relação aos nossos genes, porque pode gerar alguns polimorfismos, algumas modificações que com o tempo pode acelerar o processo de aparecimento de doenças. Doenças que estão lá adormecidas nos seus genes. Então, por isso que a gente fica sempre tendo muito cuidado com o que a gente prescreve, com o que a gente explica para o paciente. Então, essa é a explicação aí que você perguntou, Viviane, sobre a margarina, e eu já aproveitei para explicar também sobre os óleos, tá? Esses óleos de cozinha por aí. Então, o óleo eu não indico. Não proíbo, né? Mas eu oriento, explico por que eu acho que não deve ser usado e o paciente faz a escolha dele. Outro tipo de óleo é o óleo de coco, que é uma gordura boa também, vindo lá do nosso coco, né, que é natural também, que até então tá tudo bem com ele, nada de ruim aconteceu, nem foi modificado, então pode ser usada a gordura, pode ser usado o óleo de coco sim, e aí você pode saborizar alguns alimentos, né, não combina com tudo, é claro. Tem gente que não gosta do sabor de, por exemplo, um arroz feito no óleo de coco, tudo bem. Mas, por exemplo, um ovo mexido com óleo de coco fica bem mais gostoso do que com azeite, dá um sabor diferente. Então, é uma ótima opção. O óleo de coco também, ele tem uma digestão mais rápida, mais leve. Tanto que ele é muito usado, assim, em algumas combinações, vamos dizer assim, de pré-treino. Quando a gente precisa de um pré-treino mais rápido, ele é uma ótima opção, porque ele tá logo ali na sua corrente sanguínea te gerando energia. Então, isso mesmo, Letícia, eu tinha esquecido. Tem a opção sem sabor do óleo de coco, porque eu acho que eu já vi até de sabor laranja também. Porque antigamente só tinha o sabor coco mesmo. Agora tem o sem sabor. Então também é uma ótima opção, inclusive eu já experimentei. Eu tinha até esquecido e aí a gente pode usar esse sem sabor, que é uma boa opção. Eu só não gosto muito de colocar o uso do óleo de coco para os pacientes que têm esteatose hepática. O que é isso? É aquela gordura no fígado. Porque aí não vai ser muito benéfico para esse tipo de paciente. Enquanto ele estiver nesse tratamento, né, de limpeza aí, de detox desse fígado aí, para ajudar essa esteatose diminuir e melhorar, tá bom? Fora isso, ótimo. Oi, Ana. Isso aí, Débora. Óleo de coco no café. Tá aí uma ótima dica de uma paciente minha de pré-treino, de quando você precisa de um pré-treino rápido. Quando você, por exemplo, nossa, resolvi, vai dar tempo de eu treinar daqui meia hora. Se você não tinha programado, por exemplo, aí é uma ótima opção, porque rapidinho ele cai na sua corrente sanguínea e já te dá energia para treinar, tá? Mas sempre é bom fazer uma grande refeição também quando você fica com maior antecedência, tá, gente? Tô falando bem geral, porque tudo depende o que e para quem. Existem outros tipos de óleo também, que é óleo de linhaça, óleo de macadâmia, que também são bons tipos de óleo para cozinhar, e também eles são ricos em ômegas, então vale muito a pena também, são antioxidantes.
E que mais? Ah, eu ia falar mais uma coisinha do óleo, que do óleo não, do azeite. E o azeite, um dos grandes benefícios dele é que ele é anti-inflamatório. Então, quando você está usando uma gordura anti-inflamatória, você está melhorando o quadro do seu organismo. Quanto mais desinflamado, mais saudável fica o seu organismo, ou seja, menos risco de aparecimento de doenças. E a gente faz muita coisa para inflamar o nosso organismo. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. É, então, já vou responder, Letícia. O que a gente faz? Bom, começando pelo estresse do dia a dia, né? Quanto mais estresse a gente tem, mais inflamado fica o organismo da gente. Quanto mais toxinas a gente ingere, mais inflamado fica o organismo da gente. Toxinas de onde? Caldo quinor, que eu sei que muita gente adora usar. Óleo, por exemplo, né, que está cheio lá de compostos extras. Produto alimentício, não estou falando de comida de verdade, né? Produto alimentício vai ser o quê? Tudo que vocês encontram na prateleira do supermercado, né? Então, tudo que você encontra no varejão, positivo. Tudo que você encontra de produto alimentício no supermercado, negativo. Por quê? Vai estar cheio de aditivo químico, cheio de conservantes. Então, isso vai deixar seu organismo cada dia mais intoxicado disso aí, de corante, conservante, aditivos e tal. Inclusive, falei um pouco disso na segunda-feira, né? Falei de gelatina, de barra de cereal, tarará, ou seja, produtos industrializados cheios de toxinas. Quanto mais intoxicado seu organismo está, mais inflamado ele fica. E essas inflamações, a longo prazo, é por isso que às vezes as pessoas não dão muita ideia para o que eu falo, né? Porque nós nutricionistas falamos, porque é a longo prazo. Você não vai comer uma gelatina hoje e morrer amanhã. Isso não acontece, né? E é a longo prazo que a gente vai causando malefícios no nosso organismo. E aí, quanto mais inflamado você está, mais você faz o quê? Cutuca células, genes que vão despertar, né? Que vão ajudar você a despertar doenças que às vezes você tem até lá no seu gene, mas que nunca ia acontecer. Né? Eu falo muito o seguinte, que você ter predisposição genética para alguma doença, porque costuma ter lá na sua família e tal, não é destino. O destino, quem vai lá e cutuca é você, de acordo com o seu estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida mais saudável, a chance de você ter a mesma doença que teve alguém lá da sua família é muito menor, né? Deixa eu lembrar a pergunta da esteatose. Ah, tá, lembrei. Me perguntaram sobre se na esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o acúmulo, se é melhor diminuir gorduras ou carboidratos. Em primeiro lugar, carboidratos. Tá? Não que não seja importante também a diminuição da gordura, é importante, principalmente gorduras ruins, igual eu citei o óleo, a margarina, outras fontes de gordura, como por exemplo, vindas de sorvete, né? Gordura que é rica em gordura hidrogenada. Então, é importante diminuir sim, mas é principalmente o carboidrato. E qual o carboidrato? O carboidrato refinado, né? Doces, salgadinhos, massas, quitandas de padaria, que o mineiro adora comer de montão. Se não reduzir, não melhora. Sucos demais, suco de frutas em excesso, não estou falando de frutas, tá? Estou falando do suco. Então, tudo isso é um carboidrato que a gente chama de carboidrato simples, que é um carboidrato que digere mais rápido. Com isso, ele te gera picos de glicose, de insulina. E então, quanto mais você faz isso, mais a tendência do seu fígado absorver essa gordura que esse carboidrato acaba virando. Entenderam? Explicando assim de uma maneira mais rápida. E outro tipo de gordura, gente, é a gordura de porco.
né? Que hoje em dia tá super usada também. Quando eu formei, gente, eu xinguei tanto paciente por causa de usar isso, que hoje eu fico pensando, tantas coisas que mudaram de quando eu formei para agora, que eu acho que eu sou outra nutricionista, outra pessoa. Pois é, né, Ana? Então, gordura de porco. Coitado do porco, tá lá saudável, gente. Não tem problema nenhum com o porco, do mesmo jeito que não tem problema nenhum com azeite, com o óleo de coco, né? Então não tem problema nenhum usar a gordura do porco, tá? É uma gordura saudável que vem lá do animal. Problema nenhum. Inclusive, aproveitar e falar uma coisa que vocês vão adorar, que é sobre o bacon. O problema não é o bacon que vem lá do porco, que vem lá do sítio, da roça. O problema é, de novo, o que o ser humano faz, né? Então, o ser humano vai lá, pega o bacon natural que veio lá da roça e o que a indústria faz? Coloca aditivo químico. Eu desafio vocês a ir no supermercado amanhã, olhar a composição nutricional do bacon. Então, vocês vão lá naquela listinha de ingredientes que tem atrás do rótulo, vai lá e olha, e depois vocês vêm me contar aqui. Porque é assustador, tem até açúcar na composição. E aí fica cheio de nitrato e nitrito, que são conservantes cancerígenos a longo prazo. Lotado de sal, de sódio, aí depois fica reclamando que tá com retenção líquida, né? Então, assim, esse bacon industrializado, nem pensar. Agora, quem me segue há mais tempo já deve ter visto aí que de vez em quando eu como e coloco escrito bacon artesanal. O que é o bacon artesanal? É esse lá do sítio, que não passou por esse processo de adição de aditivos químicos, né? Não foi para a indústria. Não é muito fácil de achar. No interior é mais fácil, porque a gente tem açougues menores, né? A gente tem abatedouros, então aí a gente consegue achar, tá? Então procura nesses lugares e vê se é um bacon vindo direto de sítio, tá? Não é para comprar bacon dessas outras marcas aí que eu nem vou citar, não. E sobre a defumação do bacon, se a defumação for no açougue, ou seja, uma defumação natural, não tem problema também. Geralmente eles fazem com açafrão, né? Que aí fica até legal, porque aí já tem uma cúrcuma aí, que é mais um antioxidante que tá lá no bacon, tá? Então, se for assim, tudo bem, não tem problema nenhum, é uma ótima opção. Porém, é aquele negócio, né? Eu estou falando para todo mundo, eu não estou falando para uma pessoa específica. Tem pessoas que chegam no consultório que eu falo, olha, agora, por enquanto, não vai dar pra gente colocar bacon na sua dieta. Por causa disso, disso e daquilo. Aí eu explico diante do caso daquela pessoa, tá? E outra coisa. Voltando aí pra gordura do porco, eu vou falar uma coisa muito importante. Que é sobre a quantidade. É o que eu falei no início, né? Tudo tem que ser usado com bom senso, em pequenas quantidades. Então, se você analisar, aquela pessoa que antigamente usava gordura de porco, ela era uma pessoa que morava na roça, que não tinha carro, na maioria das vezes, não existia controle remoto, né? Não tinha facilidades, por exemplo, andava a cavalo, andava de bicicleta, era tudo muito mais... a pessoa tinha muito mais motivos para gastar energia. Então, eles usavam em maior quantidade e não tinham os problemas de saúde que hoje a gente tem, né? Os problemas principalmente cardiovasculares. Então, a gente tem que usar o bom senso por isso, porque hoje, se você quiser, você não faz nada durante o dia. Por isso, inclusive, que surgiram as academias, né? Que antigamente nem existia. Porque, pensa comigo, a gente tem carro, controle remoto, elevador, a gente tem 1000 facilidades. Imagina, muita gente trabalha aí igual eu, consultório, sentado o dia inteiro, escritório. Então imagina, se a gente fosse consumir
gordura de porco ou qualquer outro tipo de gordura, na quantidade que às vezes lá nossos avós, nossos antepassados usavam, na mesma quantidade. É claro que a gente ia ter uma tendência maior a ter desenvolvimento de doenças. Por quê? Porque ia sobrar, ou seja, ia ser um excesso. Então, você tem que sempre pensar em não utilizar nada em excesso, nem mesmo o que é saudável, tá? Em relação agora a quantidade no geral, tá? O que eu falo? Bom, o ideal, assim, é o que a gente aprende, né? Mas não é o que a gente precisa, que foi o que eu observei ao longo desses anos. A gente aprende lá na faculdade que para cada casa com 4 adultos, o ideal é que a gente consuma 1 litro de óleo, né, de qualquer gordura, por mês. Então, você tem que usar no máximo 1 litro de gordura por mês, seja qual for a gordura. Você faça o cálculo aí, é 1 litro para cada 4 adultos, tá? Aí, vamos pensar aqui. Se você é uma pessoa que está sempre fazendo quitandas, que está sempre fazendo bolos, né, essas coisas aí, e aí você vai ficar às vezes meio perdida nessa gordura, porque essa gordura eu tô falando dela para cozinhar mesmo, para comida do dia a dia. Então você vai separar, você vai fazer seu cálculo. Quanto de gordura que você usa para fazer sua comida mensal e quanto de gordura que você está usando em quitandas, tá? Porque para fazer essa comida mensal é que tem que ser no máximo 1 litro para cada adulto por mês. Por quê? Na quitanda não tem como a pessoa ficar regrando. Se a receita está escrito 1 copo de óleo, 1 colher de manteiga, você tem que obedecer, senão a receita não dá certo, né? Então isso é outro assunto. Agora, em termos de comida do dia a dia, é esse 1 litro aí que eu acabei de falar. Porém, olha só. Depois que eu comecei a fazer minha comida e tal, eu comecei a observar umas coisas. A gente não tem necessidade de gastar 1 litro, não. Aí eu comecei a ver que o que eu tinha aprendido na faculdade, ainda assim, não precisava, né? Não tem necessidade. Por exemplo, para que você coloca óleo no feijão? Quando eu faço essa pergunta no consultório, todo mundo fica assim, uai, não sei, porque eu coloco. Por quê? Porque às vezes a pessoa aprendeu isso com alguém, aprendeu com a mãe e coloca sem perceber, ela coloca automaticamente, ela não pensa para fazer. Aí eu respondo, o feijão agarra na panela? Não. Então para que você tem que colocar óleo? Você tem que colocar tempero para dar sabor, para saborizar, né? Mas o óleo, a gordura não vai fazer diferença. Tudo bem que a gordura de porco lá dá um gostinho, então coloca uma pontinha. Não é para entornar. Não faz sentido isso, né? Isso, vai rindo mesmo do que eu tô falando. Aqui ainda eu tô falando sério. No consultório é bem mais divertido, porque eu misturo uma brincadeira com o xingo, né? Então não tem necessidade. Aí tá, você vai fazer arroz, beleza, o arroz agarra mesmo. Então vamos colocar se precisar. Você coloca um pouquinho, não precisa de colocar aqui, fazer aquele arroz brilhando. Você vai fazer um bife. Tudo bem, você tem que untar mesmo, porque senão vai agarrar. Vamos supor que não é uma panela de teflon. Beleza, então você coloca um pouquinho. Mas é sempre um pouquinho, gente. Muitas vezes a gente unta, né, a panela, a frigideira, já resolve o nosso problema ali. Então, assim, presta atenção nisso, não fica usando gordura em excesso, não tem necessidade. E outra coisa também que eu falo muito no consultório, deixa de ser bobo, você vai gastar suas cartas, suas fichas com óleo, com manteiga. Pelo amor de Deus, gente, vai comer um brigadeiro, vai comer uma massa, vai comer um negócio bem que vale a pena você gastar as suas cartas na manga, né? Suas fichas aí de calorias. Vai gastar com isso? Eu acho muito desperdício, né? Se for para eu comer 1 colher de manteiga, a mais ou a menos, ou se for para eu comer um doce, eu prefiro comer um doce, né? Eu acho que eu brinco muito assim, que a jaca tem que valer a pena. Você vai ficar aí jacando, né? Que é a nossa, quando a gente sai do planejamento alimentar, com qualquer coisinha. Não, tem que valer a pena cada caloria, igual dinheiro, tem que valer a pena cada centavo que a gente gasta, né?
Então é isso, gente, que eu tinha pra falar hoje sobre as gorduras pra vocês. Tá joia? Muito bom falar com vocês. Obrigada pela parceria. Ela perguntou, no caso da carne, gosto de fazer o bife deixando a gordurinha nele. E aí ela tira antes de servir. Aquela beiradinha de gordura. Não tem problema nenhum. Pode fazer assim, tirar a gordurinha antes de servir. Como também pode deixar a gordurinha. Se você é uma pessoa que não tem que ficar aí controlando demais o colesterol. Entendeu? Claro que você não vai comer aquela gordura de picanha de segunda a domingo, né? Assim eu espero. Tá bom? Mas se for só uma beiradinha aí, um pedacinho, não tem problema não. Tá bom? Isso aí, gente. Beijo pra vocês. Obrigada.